Oi gente, tudo bem? Eu sou a Josi do Instagram Josiciana Crochê e fui convidada pela Fios Pinguim para desenvolver uma peça diferente e divertida para o Dia das Crianças. E esse vídeo é para compartilhar com vocês o passo a passo dessa peça. Para isso a gente vai usar o queridinho fio balloon, que é esse aqui, que a gente já conhece e já adora. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi a peça que eu desenvolvi usando esse fio. Mas antes eu só vou contar para vocês que a gente vai utilizar a técnica de fazer amigurumis, porém a peça não é um amigurumi, mas é uma peça muito divertida, as crianças vão usar bastante e vão se divertir com ela. E é essa máscara aqui toda divertida, gente, com pirulito e tudo. Ela foi feita toda com fio balloon e eu vou passar para vocês durante o vídeo a indicação das cores que eu usei, assim vocês podem usar as mesmas cores e fazer igualzinha, mas também podem fazer com as cores que vocês preferirem usar na máscara de vocês. Também tem uma segunda opção, que é essa aqui de chiclete, muito divertida, então aí vocês vão poder escolher qual vocês vão preferir fazer, ou faz logo as duas para ficar mais divertido ainda. Então, chega de conversa e vamos começar a crochetar. Essas são as cores que a gente vai usar para fazer a máscara. Além dos fios, a gente vai precisar de uma agulha de crochê número 2,5. Quem tiver acostumado a trabalhar com a 3 não tem problema, eu prefiro usar a 2,5. Uma tesoura, agulha de tapeceiro e um pouco de fibra siliconada. A gente vai precisar também de um marcador de ponto. Eu prefiro usar um fiozinho mais fino como marcador, então eu vou usar um pedacinho de fio que vai ser esse daqui para marcar o início e o final de cada carreira. Vocês podem usar o marcador ou um fiozinho assim também, se vocês preferirem, tá bom? Eu vou começar aqui usando esse fio vermelho e vou fazer um anel mágico com 5 pontos baixos. Para fazer o anel, eu vou circular o meu dedo e cruzar o fio aqui em cima, formando um X. A minha agulha vai por baixo do primeiro fio e vai puxar o segundo fio, fazendo uma laçadinha. Depois disso, eu vou pegar o fio que tá vindo do novelo e vou fazer uma correntinha. Agora sim, eu começo a fazer os pontos e começo a contagem. Então, essa minha primeira correntinha não vale como um ponto. Vou fazer aqui dentro 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito isso, eu posso fechar o anel. E agora, minha segunda carreira, eu vou trabalhar toda de aumento. O que são os aumentos? São 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, em cada correntinha que eu tenho aqui da primeira carreira, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Pegando sempre pelas 2 alcinhas de cada correntinha. 1, 2, fiz o meu primeiro aumento com 2 pontos no primeiro ponto de base. E vou fazendo aumentos em cada ponto até chegar no final da carreira, onde eu vou ter 10 pontos baixos. Vou conferir a quantidade de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para fazer a contagem, eu vou olhar sempre pelas correntinhas aqui de cima, que vai facilitar. Muito mais do que olhar aqui pelos pontinhos, tá? Agora eu vou pôr o meu fiozinho marcador aqui e vou fazer a minha próxima carreira toda de ponto baixo. Então, vai ser ponto sobre ponto. Só vou repetir a quantidade de pontos que eu tenho na carreira anterior, que são 10 pontos. Cheguei no final dessa carreira, terminei o 10º ponto, vou jogar esse fiozinho marcador lá pro outro lado, e agora eu vou fazer 4 pontos baixos, 2 aumentos e 4 pontos baixos novamente para finalizar a carreira. Então, eu vou fazer aqui 1,
2. Aqui eu já posso desvirar o trabalho para ele não ficar do avesso. 3, 4. E agora eu vou fazer 2 aumentos seguidos. Lembrando que sempre que eu falo aumento, são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Fiz o primeiro aumento, vou fazer o segundo. E agora eu vou finalizar essa carreira com mais 4 pontos baixos. Mudo o marcador de lado, já posso pegar esse fiozinho vermelho lá do anel e deixar ele ali pra dentro, pra não atrapalhar o trabalho. Vou pra próxima carreira. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, 2 aumentos e 5 pontos baixos novamente. Fiz os 5 pontos, vou fazer os 2 aumentos. E mais 5 pontos. Sempre mudando o meu fiozinho marcador de lado. Quem estiver usando marcador de ponto, não pode esquecer de tirar no final da carreira e colocar novamente no início, para marcar direitinho e não se perder durante o processo. Agora eu vou fazer uma carreira só de repetição. Então, aqui eu tenho 14 pontos baixos, vou fazer uma carreira só com 14 pontos baixos também. Na próxima carreira, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 2 aumentos e 6 pontos baixos novamente, para finalizar. 2 aumentos aqui. 1. 2, e agora termino com 6 pontos baixos. No final dessa carreira, eu tenho 16 pontos. E agora eu vou fazer a próxima carreira também só de repetição. Então, vai ser mais uma carreira só com 16 pontos, sem nenhum aumento. E na próxima carreira eu vou trabalhar 7 pontos baixos, 2 aumentos e 7 pontos baixos para finalizar. No final dessa carreira eu tenho 18 pontos. Agora eu vou conferir a quantidade de pontos, que no amigurumi é importante a gente ir conferindo se os pontos estão batendo com o que pede em cada carreira, pra gente não se perder no meio do trabalho e depois ter que desmanchar tudo de novo. Então, vou conferir aqui. Tenho 18 pontos. E as próximas carreiras, que vão ser a carreira 10 e a carreira 11, eu vou trabalhar só de ponto sobre ponto. Então, vão ser 2 carreiras de 18 pontos, sem nenhum aumento. Vou puxando o meu fiozinho marcador e vou fazer aqui essas 2 carreiras de repetição. Terminei as 2 carreiras de repetição, onde eu tinha 18 pontos em cada carreira, e vou para a carreira 12, onde eu vou trabalhar 7 pontos baixos, 4 aumentos seguidos e 7 pontos baixos para finalizar a carreira. E no final eu vou ter 22 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e agora eu vou trabalhar 4 aumentos seguidos. Agora, mais 7 pontos para terminar essa carreira. Terminei, tenho 22 pontos e vou fazer a carreira 13 também de 22 pontos. Só ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Agora, na carreira 14, eu vou trabalhar 9 pontos baixos, 4 aumentos e 9 pontos baixos.
Terminei a carreira 14, agora eu tenho 26 pontos baixos e vou trabalhar da carreira 15 até a carreira 18 só com ponto sobre ponto. Então, vão ser 4 carreiras de 26 pontos baixos. Terminei a quarta carreira de repetição, que é a carreira 18. E agora eu vou começar a diminuir para dar o formatinho da boca aqui em cima, que é aquele Vzinho que tem. Então, eu vou trabalhar 9 pontos baixos e 4 diminuições. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer 4 diminuições. Lembrando que para diminuição invisível, a gente vai pegar as duas alcinhas da frente de 2 pontos e vai fazer o ponto baixo passando por essas duas alcinhas. 1, 2 diminuições. Agora eu vou fazer a terceira e a quarta. São 4 diminuições seguidas. E para finalizar a carreira, eu vou trabalhar mais 9 pontos baixos. No final, eu vou ficar com 22 pontos. Vou para a próxima carreira, que é a 21, e vou trabalhar 9 pontos baixos, 2 diminuições e mais 9 pontos baixos para finalizar a carreira. Então, no final, eu vou ter 20 pontos baixos. Terminei a carreira 21. E agora, eu tô bem no meio dessa parte de cima da boca e vou fazer o outro lado. Vou começar a subir de novo aqui para descer. Então, agora, na carreira 22, eu vou trabalhar 9 pontos baixos e 2 aumentos, depois 9 pontos baixos de novo para finalizar a carreira e eu voltar a ficar com 22 pontos. Fiz os 9 pontos baixos, agora são 2 aumentos, que são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Faço 2 aumentos seguidos e vou finalizar a carreira com 9 pontos baixos. Agora, na carreira 22, eu vou trabalhar 9 pontos baixos, 4 aumentos e 9 pontos baixos novamente. Fiz 4 aumentos, vou finalizar a carreira com 9 pontos baixos. Agora, eu tenho aqui de novo 26 pontos baixos e vou trabalhar 4 carreiras de repetição, igual eu fiz aqui, para formar essa partezinha aqui. Então, da carreira 23 até a carreira 26, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Cheguei no final da quarta carreira de repetição, que é a carreira 26. E agora, na 27, eu vou trabalhar 9 pontos baixos, 4 diminuições e 9 pontos baixos para finalizar. A próxima carreira eu vou fazer só de ponto sobre ponto, então vai ser uma carreira de 22 pontos baixos. Agora, na carreira 29, eu vou trabalhar 7 pontos baixos, 4 diminuições e depois mais 7 pontos baixos para finalizar. No final, eu vou ter nessa carreira 18 pontos. Fiz os 7 pontos, vou fazer 4 diminuições. E agora, mais 7 pontos, até o final da carreira. Terminei a carreira com 18 pontos e agora eu vou trabalhar a carreira 30 e a 31 só de ponto sobre ponto. Então, serão 2 carreiras de 18 pontos. Terminei a carreira 31 e vou fazer a carreira 32 com 7 pontos baixos, 2 diminuições e mais 7 pontos baixos. No final, vou ter 16 pontos. E a carreira 36, eu vou fazer só de ponto sobre ponto, que vão ser 16 pontos baixos. Agora, na carreira 34,
eu vou fazer 6 pontos baixos, 2 diminuições e 6 pontos baixos. Aqui, conforme a gente vai fazendo, o trabalho parece que vai dando uma giradinha, então a gente tem que ir ajeitando para que ele fique certinho, tá? O nosso fio marcador vai ficando mais atravessado e a gente vai dando uma arrumadinha aqui para ficar retinho. Então, eu fiz os 6 pontos baixos e vou fazer agora 2 diminuições. E mais 6 pontos baixos para finalizar. Agora eu tenho 14 pontos nessa carreira, vou fazer a próxima, que é a carreira 35, também de 14 pontos. Na carreira 36, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, 2 diminuições e mais 5 pontos baixos. A próxima carreira eu trabalho 4 pontos baixos e 2 diminuições. Eu tenho aqui 10 pontos e vou trabalhar na próxima carreira, que é 38, só 10 pontos baixos, sem nenhuma diminuição. E para finalizar, eu vou fazer a última carreira toda de diminuição. Já tirei meu fio marcador. E vou trabalhar 5 diminuições. Fiz a última diminuição, vou cortar o fio, não precisa deixar um pedaço muito longo. Puxo ele com a agulha. E agora eu vou usar a agulha de tapeceiro para finalizar. Coloco o fio na agulha e vou fechar esse anel invertido, passando a minha agulha por todas as alcinhas de fora de cada um desses 5 pontos que eu tenho aqui. Então, eu vou pegar só pela alcinha de fora. Levo a agulha lá pro outro lado, depois do último ponto, e volto com ela bem aqui no meinho desse anel que eu fechei. Só pra gente puxar o fio e achatar um pouco essa pontinha que fica ali. Dou uma puxadinha pra ficar mais parecido aqui com o outro lado. E agora, eu passo com o fio algumas vezes entre a trama, sempre no mesmo sentido do ponto. Só para prender o fio antes de cortar. Cuidado para não puxar muito e deixar repuxado essa parte ali. Levo o fio lá para trás. E agora sim eu já posso cortar esse fio. Agora que eu já tenho a parte de cima da boca pronta, eu posso começar a parte de baixo. Para fazer a parte de baixo, eu vou começar da mesma forma, fazendo um anel mágico. E dentro do anel, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fechar o anel. E agora eu vou fazer uma carreira toda de aumento, para ficar com 10 pontos baixos nessa segunda carreira. Vou
pegar o meu fiozinho marcador e agora eu vou fazer a carreira 3 e a carreira 4 de ponto sobre ponto. Então, são duas carreiras de 10 pontos baixos. 4. Na carreira 5, eu vou trabalhar 4 pontos baixos, 2 aumentos e 4 pontos baixos. Depois disso, eu vou ficar com 12 pontos. Agora, eu vou fazer a carreira 6 com 12 pontos baixos. Na carreira 7, eu vou trabalhar 5 pontos baixos, 2 aumentos e 5 pontos baixos de novo. No final da carreira, eu vou ter 14 pontos. Vou fazer a 8ª carreira, trabalhando 6 pontos baixos, 2 aumentos e 6 pontos baixos para finalizar. No final, eu vou ter 16 pontos. Na carreira 9, eu vou repetir os 16 pontos, sem nenhum aumento, só ponto sobre ponto. Passo meu fiozinho pro outro lado e na carreira 10 eu vou trabalhar 7 pontos baixos, 2 aumentos e mais 7 pontos baixos. No final, vou ter 18 pontos. Agora, a carreira 11 vai ser um pouquinho diferente. Eu já vou começar essa carreira fazendo uma diminuição, depois eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 2 aumentos, 6 pontos baixos de novo e vou finalizar a carreira com uma diminuição. E depois de tudo isso, eu vou continuar tendo 18 pontos, a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Então, lembra que tem que sempre ir conferindo a quantidade de pontos para ver se está casando certinho com a indicação da receita. Vou começar aqui, então, com uma diminuição. E agora, eu vou trabalhar 6 pontos baixos. E vou fazer 2 aumentos. Depois, mais 6 pontos baixos. E termino a carreira com uma diminuição. Então, essas duas diminuições que eu tenho aqui em cima, uma no início e uma no final da carreira, elas são substituídas pelos 2 aumentos que eu coloquei aqui embaixo. Por isso que eu vou continuar com 18 pontos, a mesma quantidade da carreira anterior. Agora, na carreira 12, eu vou trabalhar 8 pontos baixos, vou fazer 2 aumentos e terminar a carreira com mais 8 pontos baixos. No final, eu vou ter 20 pontos. Na carreira 13, eu vou começar com uma diminuição, vou trabalhar 7 pontos baixos, 2 aumentos, 7 pontos baixos de novo e vou finalizar a carreira com uma diminuição, continuando assim com 20 pontos. E a carreira 14 eu vou fazer igualzinho eu fiz a carreira 13. Começo com uma diminuição. Faço 7 pontos baixos, 2 aumentos seguidos. E termino com uma diminuição. Aqui eu continuo com 20 pontos. E vou fazer a carreira 15 com 20 pontos baixos, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. A carreira 16 eu vou fazer igual a carreira 13 e a 14. Começo com uma diminuição, faço 7 pontos baixos, 2 aumentos, 7 pontos baixos e vou terminar também com uma diminuição, mantendo assim os 20 pontos do trabalho.
Na carreira 17, eu vou trabalhar 9 pontos baixos, 2 aumentos e 9 pontos baixos, para ficar com 22 pontos. Agora eu vou trabalhar só com carreiras de repetições. Então, da carreira 18 até a carreira 23, eu vou fazer 22 pontos em cada carreira. Vão ser 6 carreiras de 22 pontos. Cheguei no final da última carreira de repetição e agora eu vou fazer a carreira 24, que são 9 pontos baixos, 2 diminuições e mais 9 pontos baixos. Assim eu volto a ter 20 pontos. Agora na carreira 25 eu vou trabalhar um aumento, 7 pontos baixos, 2 diminuições, 7 pontos baixos de novo e um aumento no final. Eu vou fazer isso e vou manter os 20 pontos da carreira. A carreira 26 é só de ponto sobre ponto, então eu vou trabalhar 20 pontos baixos. E a carreira 27 eu vou fazer igual a 25, começando com um aumento, depois 7 pontos baixos, 2 diminuições, 7 pontos baixos e um aumento no final. E na carreira 28, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na carreira 27. Vou repetir a mesma coisa, começando com um aumento. Seguido de 7 pontos baixos. 2 diminuições, mais 7 pontos baixos. E lá no último ponto, para finalizar, eu vou fazer um aumento. Na carreira 29, eu vou trabalhar 8 pontos baixos, 2 diminuições e 8 pontos baixos para finalizar. No final dessa carreira, eu tenho 18 pontos. Agora, na carreira 30, eu vou começar trabalhando com um aumento. Depois 6 pontos baixos, 2 diminuições e 6 pontos baixos, para finalizar um aumento. Aqui eu continuo com 18 pontos, a mesma quantidade de pontos da carreira anterior. Na carreira 31, eu vou trabalhar 7 pontos baixos, 2 diminuições e 7 pontos baixos, para ficar com 16 pontos. E vou fazer a carreira 32 com 16 pontos baixos, sem nenhum aumento e sem nenhuma diminuição. Na carreira 33, eu vou trabalhar 6 pontos baixos, 2 diminuições e 6 pontos baixos, para ficar com 14 pontos no final. E na carreira 34, vou trabalhar 5 pontos baixos, 2 diminuições e 5 pontos baixos, para ficar com 12 pontos no final. E vou fazer a carreira 35 só de ponto sobre ponto. Então, aqui são 12 pontos baixos que eu vou trabalhar. Na carreira 36, eu faço 4 pontos baixos, 2 diminuições e 4 pontos baixos. Assim, eu vou ter 10 pontos. E vou fazer a carreira 37 e a 38 de ponto sobre ponto. Então, aqui são 2 carreiras de 10 pontos baixos. E para finalizar, vou fazer a última carreira aqui toda de diminuição. Então, eu tenho 10 pontos, vou trabalhar 5 diminuições para fechar. Terminei, vou cortar o fio e finalizar da mesma forma que eu finalizei essa primeira parte aqui, tá bom? Tirar o fiozinho marcador, puxo o fio e com a agulha de tapeceiro eu vou fechar esse nozinho invertido aqui. Agora já tenho aqui as 2 partes prontas da boca, chegou a hora de fazer a língua. Para fazer a língua eu vou usar esse fio rosinha aqui e vou começar com 6 pontos baixos no anel.
Fecho o anel e faço uma carreira de aumento em toda a volta. No final da carreira, eu vou ter 12 pontos. Vou fazer um aumento em cima de cada ponto de base. 9, 10, 11, 12 pontos. Vou pegar o meu fiozinho marcador, como sempre, coloco no início da carreira. E agora eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, no final dessa carreira, eu vou ter 18 pontos. Um ponto baixo e um aumento, seguindo essa sequência até chegar no final da carreira. Terminei a carreira, tenho aqui 18 pontos. Vou fazer a próxima carreira, que é a carreira 4, só de ponto sobre ponto. Então, vai ser uma carreira de 18 pontos. Na quinta carreira, eu vou trabalhar a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, eu vou ter 24 pontos. Terminei a quinta carreira e agora, a partir da sexta carreira, vou trabalhar só ponto sobre ponto até chegar na carreira 21. Então, eu vou trabalhar 16 carreiras de 24 pontos. Eu vou seguir fazendo aqui e quando eu chegar na carreira 21, eu volto com vocês. Terminei a carreira 21 e agora eu vou pegar e achatar a peça assim, para fechar aqui em cima com ponto baixo, pegando dos dois lados. Então, eu vou pegar as correntinhas desse lado e as correntinhas desse lado ali. E vou fechar essa peça assim. Pegando sempre um ponto de cada lado, juntinhos, tá? Então, eu vou fazer aqui 12 pontos baixos. Fiz o último ponto, posso cortar o fio, vou cortar um fio bem longo, para que eu possa ter fio suficiente para costurar depois ali na boca. Agora, a gente já pode fazer o pirulito. E eu vou usar o fio dessa cor. Vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos. Fecho um anel e faço uma carreira toda de aumento para ficar com 12 pontos. Na terceira carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta para ficar com 18 pontos. Na quarta carreira, eu trabalho 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Agora, eu vou trabalhar 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, da carreira 5 à carreira 8, eu vou fazer 24 pontos. Cheguei na oitava carreira, vou começar a diminuir para fechar essa bolinha do pirulito. Então, eu vou trabalhar aqui 2 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta, para ter 18 pontos no final. Agora, eu vou fazer a 10ª carreira de um ponto baixo e uma diminuição em toda a volta, para ficar novamente com 12 pontos. Agora, que antes de fechar essa que é a última carreira, eu vou colocar um pouco de enchimento. Então, essa é a única parte da máscara que a gente vai usar o enchimento. E vai bem pouquinho, porque é uma bolinha pequenininha. Eu posso tirar esse fio daqui. Vou ajeitando a fibra para que ele fique bem redondinho. E agora eu vou fechar essa bolinha fazendo 6 diminuições. Terminei, vou cortar o fio que não precisa ser longo. E com a agulha de tapeceiro eu vou fechar o anel, da mesma forma que eu fechei aqui nas duas partes da boca. Tenho aqui a bolinha do pirulito, é hora de fazer o cabo. Para fazer o cabo eu vou usar o fio branco, ele é muito fácil de fazer, porém é chatinho porque é fino.
Então, eu vou fazer um anel com 6 pontos baixos e vou fechar esse anel. Agora, eu vou trabalhar até chegar na carreira 11 só de ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer 10 carreiras de 6 pontos baixos. Vou já no próximo ponto começar a fazer ponto baixo em toda a volta. São só 6 pontos mesmo até chegar na carreira 11. Aqui, como ele é muito pequeno, a tendência é virar do avesso, então a gente vai ajeitar, puxa o fio ali, pra não subir ele todo do avesso. Então, eu vou seguir fazendo aqui até chegar na carreira 11. Cheguei aqui na carreira 11, vou finalizar com ponto baixíssimo e vou cortar o fio para costurar. Coloquei o fio na agulha de tapeceiro, vou posicionar aqui na parte de baixo, onde eu fechei o anel, deixo essa parte mais bonitinha para cima e vou costurar bem aqui nesse meio. Vou inserir a agulha ali bem pertinho de onde tá posicionado o palito. Passo por baixo do pontinho lá da bolinha e volto aqui no pontinho do palito. Entro com a agulha no mesmo ponto e vou pro ponto do lado. Aqui eu tô pegando só os pontos que ficam bem ao redor do círculo que eu fechei. Se eu pegar na próxima carreira, vai ficar torto. Então, eu passo um pontinho da bolinha, venho e pego o ponto do palito. Volto lá no mesmo buraquinho de onde saiu o fio e vou pro ponto do lado, até pegar os 6 pontos. Palito costurado, eu vou fazer um nozinho aqui na base antes de esconder e cortar esse fio. Posso apertar bem o nozinho e agora eu vou esconder ele ali pra dentro do próprio palitinho. Passo algumas vezes entre a trama, só para ele não soltar. E agora eu posso cortar o fio. Agora, eu vou costurar a língua aqui na boca, então, eu tenho duas opções. Eu posso costurar ela reta aqui embaixo, ou posso costurar um pouco de lado, que é assim que eu vou fazer. Então, eu vou pegar a agulha de tapeceiro de novo, coloco o fio na agulha e vou começar a costurar. Posiciono de ladinho ou reto, do jeito que preferir. E agora, eu vou passar aqui pegando um ponto da boca e a minha agulha já vai sair aqui no pontinho da língua. Puxa bem, volto no mesmo ponto de onde saiu o fio aqui na boca e ando com a minha agulha pro lado para pegar o próximo ponto. Então, a agulha sempre vai andar por baixo dos pontos aqui da parte vermelha. E vou puxando o fio. Vou entrar de novo no mesmo ponto de onde o fio saiu, vai ser sempre assim. Eu entro de novo no ponto onde saiu o fio e ando com a agulha pro lado, para pegar o próximo ponto da boca. Mesma coisa, até chegar no final. Aqui a gente tá costurando, pegando bem por cima aqui da parte vermelha, que é pra dar a impressão depois que a língua tá saindo da boca, por isso que a gente não costura aqui na frente, senão vai ficar estranho.
e puxa bem o fio para fechar bem o ponto. Cheguei aqui no último ponto, trago o fio para a parte rosa. Vou entrar aqui no pontinho e vou levar o fio ali para trás para poder fazer um nozinho que fique bem escondido. Puxa bem o nozinho e esconde o fio algumas vezes entre a trama. Sempre no sentido dos pontos para não ficar marcado. Agora, eu vou cortar esse fio aqui. E a gente já tem a língua costurada aqui na boca. Olha que legal que vai ficar. Depois, esse pirulito vai ser costurado aqui na língua também. Mas antes disso, eu preciso fazer uma base na parte de trás da boca, onde eu vou costurar essas duas partes aqui. Para fazer essa base, eu vou usar o fio preto e vou começar fazendo correntinhas. Então, vou fazer 26 correntinhas para ter 25 pontos baixos no total. Faço aqui o meu nozinho. E agora, faço mais 25 correntinhas. Desse primeiro ponto do nozinho, eu já conto como uma correntinha. Tenho aqui as 26 correntinhas e agora eu vou voltar a partir da segunda correntinha saindo da agulha e vou fazer ponto baixo até chegar lá no final. Então, eu vou fazer 25 pontos baixos. Aqui pode fazer um ponto mais soltinho, que é para não ficar enrolando a pontinha do trabalho. Cheguei aqui no final, fiz o último ponto e vou virar o meu trabalho. Então, vou pegar e vou virar aqui, só que vou tirar a agulha para distorcer o ponto e vou entrar com ela aqui de novo, tá? O meu fio vai ficar pro lado de cá. E eu vou voltar fazendo ponto baixo até a outra ponta de novo. Não precisa fazer uma correntinha para subir. Daqui mesmo, eu já pego e faço um ponto aqui no primeiro. E vou até o final fazendo ponto baixo. Cheguei de novo aqui no final da carreira, vou virar e fazer a mesma coisa. Viro o trabalho, tiro a agulha para distorcer o ponto e volto. Eu vou seguir fazendo isso aqui até chegar à carreira 10. Então, eu preciso ter 10 carreiras aqui, sempre fazendo desse jeito. Vou e volto com ponto baixo. Quando eu chegar na 10ª carreira, eu volto aqui pra gente terminar. Cheguei aqui na 10ª carreira, tenho a basezinha que eu preciso para costurar atrás da boca. E agora eu vou cortar um fio longo, pode ser bem longuinho mesmo, para poder costurar. Mas antes de costurar isso daqui, a gente vai fazer outra coisinha que eu tinha já esquecido que precisa fazer. A gente vai costurar as partes da boca uma na outra aqui, tá bom? Então, eu vou pegar um pedaço daquele mesmo fio vermelho que eu usei pra fazer. Vou pôr o fio na agulha pra gente começar a costurar. Vou pela parte de trás, posicionar bem direitinho. E aqui, pra ele não sair do lugar, eu posso até passar um fiozinho e prender essas duas partes aqui até que eu costure o outro lado. Vou deixar preso aqui para não mover. Depois eu tiro isso daqui, tá bom? E agora eu vou começar a costurar aqui. Vou inserir a minha agulha um pouco para baixo para deixar a ponta do fio sobrando ali. Vou posicionar carreira com carreira para não ficar torto. E aí, eu vou trazer a agulha aqui pra frente. Deixa a ponta ali atrás.
E eu vou pegar sempre os mesmos pontos aqui. Então, vou passar aqui, ó, bem na partezinha aqui e nessa parte aqui, que é pra não ficar aparecendo ponto. Vou levar o fio lá pra trás. E vou puxar bem, ó. Coloco no de cima. Mantenha a saída do fio aqui sempre na mesma direção. E levo lá pra trás de novo. Eu vou fazer essa costura até chegar aqui, ó, nessa parte, porque essa abertura não vou costurar, ela vai ficar assim. Volto aqui atrás, levo o meu fio lá pra frente. A agulha não vem aqui, porque eu não quero que o fio fique aparecendo ali. Ela vai entrar bem aqui no meio e vai lá pra trás de novo. A gente sempre vai fazendo a costura com cuidado para que fique bem escondido esse fio. E puxando bem pra juntar as partes. Vou costurar aqui o último ponto. E agora fazer um nozinho aqui atrás. Eu posso fazer esse nó aqui e levar o fio de novo lá onde eu entrei com ele, pra dar um nozinho aqui com as duas pontas. Com a pontinha da agulha eu posso esconder esse fio lá pra dentro. Agora sim eu posso soltar esse aqui e fazer o mesmo tipo de costura desse lado. E aqui eu vou costurar também até chegar no início da curvinha que desce para fazer essa abertura. Cheguei no último ponto, vou levar a minha agulha lá para trás para fazer o nozinho e arrematar igual eu fiz aqui desse lado. Agora eu vou pegar essa base preta e costurar aqui na parte de trás para fechar essa abertura ali, e na frente ela vai ficar desse jeito aqui. Aqui eu vou fazer uma costura simples, mas tem que ficar bem feita, que é pra não ficar feia a parte de trás da máscara também. E tomar cuidado pro fio não passar aqui pra frente. Essa costura não tem segredo, tá? Pega o pontinho ali da boca e já leva lá pra frente pra sair aqui num ponto da base. Terminei a costura aqui atrás e agora eu já fiz o nozinho ali, vou passar o fio aqui por dentro só pra esconder. Aqui nessa parte a gente também pode colocar um pedaço de tecido costurado por cima dessa parte preta, pra dar uma proteção a mais no uso da máscara, tá certo? Agora aqui na frente a gente vai colar, vai costurar o pirulito na língua pra ele ficar desse jeito aqui. Peguei um pedaço do mesmo fio que eu usei para fazer a bolinha do pirulito. E agora eu vou prender aqui na língua. Posso entrar com o fio aqui por trás e deixar a ponta solta para depois arrematar. E aqui eu vou pegar alguns pontinhos da bola do pirulito. Ó, a pontinha tá aqui atrás. Vou passar por dentro da língua de novo, sem sair lá atrás. E volto por dentro da bolinha. Vou fazer mais 2 vezes só para garantir que vai ficar bem firme aqui. E agora eu vou entrar com o fio aqui e sair no mesmo buraquinho aqui onde já tá a outra pontinha para eu poder finalizar. Corto ele, vou dar um nó. Pode apertar bem, tá? Agora, de novo, com a pontinha da agulha, eu vou empurrar esse excesso de fio lá pra dentro.
E ficou assim a nossa boca com o pirulito, gente, que coisa mais divertida. Eu tenho certeza que as crianças vão adorar. Agora, para prender essa máscara no rosto, a gente vai fazer correntinhas do tamanho suficiente para poder amarrar atrás da cabeça. Vou inserir a agulha aqui nessa pontinha para pegar o fio e começar a fazer correntinhas. Pode fazer uma correntinha bem justinha, quem preferir pode até usar uma agulha de numeração menor, para que ela fique bem fechadinha mesmo. Aqui eu vou fazer mais ou menos 25 centímetros de correntinha, que é para poder fazer um lacinho atrás da cabeça, junto com a correntinha que vai ficar desse lado aqui, tá? Então, eu vou fazer 4 correntinhas. Uma aqui e 2 aqui desse lado também. Aqui a gente pode medir. Deu 25 centímetros, eu fiz 50 correntinhas. Vocês podem medir para ver, né? Porque pode variar a quantidade de acordo com o ponto de cada um. Cortar o fio. Depois, com a agulha de tapeceiro, eu vou pegar essa pontinha aqui para fazer um nozinho bem firme aqui atrás. E agora eu vou fazer nos outros lados as correntinhas também. Agora sim, a máscara já tá prontinha com as cordinhas para amarrar. Como eu já falei, eu fiz aqui 25 centímetros cada uma, mas quem preferir, quem achar necessário, pode fazer mais comprido, não tem problema. Aqui eu tenho uma segunda opção de máscara para vocês, que vai ser com uma bola de chiclete. Como que ela vai ser feita? Igualzinha foi feita a primeira. Essa parte aqui é totalmente igual, a gente vai fazer a mesma basezinha para a parte de trás. Só que aqui a gente vai fazer uma bola de chiclete. Então, essa daqui eu só vou explicar para vocês como que foi feita. Eu comecei com um anel mágico e 6 pontos baixos. Fiz uma carreira toda de aumento. A terceira carreira é a sequência de um ponto baixo e um aumento em toda a volta para ficar com 18 pontos. A quarta carreira são 2 pontos baixos e um aumento em toda a volta para ficar com 24 pontos. E a quinta carreira, 3 pontos baixos e um aumento para ficar com 30 pontos. Depois disso, a gente vai fazer aqui 5 carreiras de repetições, 6 carreiras de repetições, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai começar a diminuição. Diminui 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta para voltar a ficar com 24 pontos. Depois, 2 pontos baixos e uma diminuição para ficar com 18. A próxima é um ponto baixo e uma diminuição para ficar com 12. Vai fazer diminuição em toda a volta, ficar com 6 pontos e volta a aumentar para fazer essa basezinha aqui. Faz um aumento em toda a volta, um ponto baixo, um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, e 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, fechou o círculo, volta a fazer aumento até ter novamente 30 pontos. Fez isso daqui, antes de fechar totalmente aqui, coloca o enchimento. Fez isso daqui, deixa um fio longo para costurar e vai inserir a bola de chiclete aqui. E agora, a gente vai fazer aquela costura caprichada aqui atrás, da mesma forma que a gente costura a basezinha preta. Passando um ponto na parte cor-de-rosa, que é o nosso chiclete, e passando na parte vermelha, que é a boca. Aqui nesse meio não vai ter a costura, vai ficar assim mesmo, e a gente vai colar, vai costurar a base preta aqui, que vai esconder, tá bom? Não tem problema. A gente vai costurar aqui só pra ficar bem colocado. Cheguei aqui na parte da abertura, vou vir aqui e passar o meu fio entre a parte rosa até chegar do outro lado. Eu vou seguir costurando. Agora, com a bola de chiclete costurada, é só a gente pôr a base preta lá atrás e costurar da mesma forma que a gente costurou nessa máscara aqui, certo? Depois a gente faz as correntinhas e já temos um segundo modelo de máscara divertida aí para criançada. E aí, gostaram? Quem fizer, não esquece de tirar uma foto bem divertida e postar, marcando o meu arroba e o arroba da Fios Pinguim, que a gente vai adorar ver e compartilhar o trabalho de vocês. E só mais uma coisinha, adulto também pode usar essas máscaras, e é por isso que eu já vou ali
com as minhas máscaras divertidas.